Oi, Dinair. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá me escutando? Tô sim. Perfeito, então. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer você por esse tempinho, agradecer você por estar aqui conosco e por dar esses insights para as pessoas que estão assistindo agora com a gente e também que que vão assistir depois, como montar, quais são os segredos do planejamento estratégico. É um prazer estar aqui. Obrigada, Juscelino e a Estilo Marketing pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a importância, né, do planejamento estratégico para as pequenas e microempresas e dando algumas dicas. Nós preparamos aqui 5 dicas para essas micro e pequenas empresas. O que é mais importante, Juscelino, que eu vejo é que às vezes as empresas pequenas elas acham que elas não têm essa necessidade de planejar como uma empresa de maior porte. E é aí que está o engano, né? Na verdade, o planejamento estratégico é uma necessidade para qualquer um que busque empreender. Empreender com menos riscos, com maior segurança, com maior confiança em si, naquele seu potencial, no seu diferencial, para se estabelecer no mercado e ficar no mercado, né? Porque a gente sabe que o grande problema não é iniciar uma empresa. A grande questão é permanecer no mercado, se destacar no mercado e ampliar as relações e passar de uma micro para uma pequena e depois de uma pequena para uma média empresa, que acho que é o passo a passo que cada um quer. Perfeito, perfeito. Então, vou começar aqui já fazendo a grande pergunta, que tem alguns até querem fugir da pergunta, mas conta para nós aí, quem é a Dinair, quais são as experiências, da onde você veio, conta aí um pouquinho sobre você para gente. Bom, eu sou advogada, eu vou falar sobre planejamento. Não, mas advogada como? Sou advogada há quase 26 anos. Agora, em dezembro, eu faço 26 anos de advocacia, atuando nas áreas civil e empresarial durante esses 26 anos. Então, a minha linha de atuação com empresas iniciou com advocacia. Porém, exatamente por estar inserida dentro dessa questão do mundo empresarial e também por muito tempo ter sido gestora dentro de grupos educacionais, eu sempre percebi que a gente tinha uma necessidade maior de conhecer algumas questões próprias da administração, da psicologia, para a gente melhorar as nossas habilidades e melhorar no tratamento com pessoas. Porque as empresas não são processos, as empresas são essencialmente formadas por pessoas. E como é difícil saber lidar com pessoas. E aí, exatamente dentro dessa necessidade, eu passei para uma outra expertise, me capacitei em coach, business coach, executive coaching, mentoria, e passei a trabalhar aliando a advocacia com essas outras habilidades e fazendo, auxiliando profissionais em seus planejamentos e estratégias de carreira e de seus negócios. Então, tanto profissionais liberais quanto empreendedores, executivos, exatamente para conseguirem ter maior assertividade nas suas ações para permanecerem no mercado com maior êxito. E isso já tem 6 anos que eu venho trabalhando dentro desse novo segmento, planejamento de carreira e planejamento de negócios. Então, por isso, acredito que você me convidou para estar aqui falando sobre planejamento estratégico. Perfeito, perfeito. Então, conta pra gente, Dinair, o que que é um planejamento estratégico? Para começo de conversa, quando eu falo planejamento estratégico, o que que é? Bom, planejamento estratégico não é algo que começou desde o início. Quando se falava em planejamento, falava-se muito em planejamento sob aspecto tático, sob aspecto operacional. Começa a se falar em planejamento estratégico a partir da década de 70. Foi exatamente com a crise do petróleo na década de 70 que os empresários, né, no Brasil, não, começa para lá para fora, começaram a ver a necessidade de se pensar
não apenas sob o aspecto de curto prazo, aquelas ações mais sob o aspecto operacional, tático dentro do segmento empresarial, mas pensar sobre aonde se queria chegar e buscar esclarecer, tirar possíveis intersecções que viessem a prejudicar a economia, aquela empresa, dentro do determinado mercado. E aí se começa a falar em um planejamento estratégico. Os empresários começam a pensar em planejar de uma maneira estratégica. Então, o que é o planejar estrategicamente? O planejar... Agora estou escutando, estou escutando. Estou ouvindo. Para você pensar estrategicamente, você precisa analisar os seus pontos fortes, qual que a sua empresa efetivamente tem de diferencial, para você trabalhar em cima disso, mas também quais são os seus pontos de estrangulamento, quais são os pontos que você tem dentro da estrutura interna da empresa que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar. Em alguns pontos, dependendo do segmento, que você precisa terceirizar até mesmo. Buscar parcerias para estar resolvendo, por exemplo, de pegar a área de marketing, né? Se vê que por ali está uma falha, a empresa sozinha não tem como fazer, a gente vai pensar estrategicamente em alternativas, já que esse é um ponto fraco, como que eu posso melhorar? Ou internamente, ou através de parcerias. Da mesma forma, essa estratégia eu preciso analisar o mercado como um todo. Não adianta eu ficar no meu mundinho sem ver o que os meus concorrentes estão fazendo, quais são as expectativas do mercado por curto, médio e longo prazo. É preciso criar e trabalhar com cenários mais otimistas, mais pessimistas e mais realistas. A gente tem que fazer essa intersecção aí, para que a empresa não... Logicamente, ninguém pensava em 2019 que 2020 ia chegar uma pandemia. Ok, aí já começa ali, começa a furar. É algo que ultrapassou. Mas existem questões que nós podemos sim. E quando a gente faz planejamento, normalmente a gente trabalha com um período de 5 anos. Mas a gente tem que estar pensando, quando a gente define o objetivo de um prazo maior, mas nós também definimos passos, nós definimos as metas. E essas metas são aqueles degraus que eu vou estruturar, elas são para dentro de 1 ano, de 2 anos. Então, é um prazo menor, né? E eu vou estar buscando analisar pelo mercado o que o mercado vai estar querendo. Será que o mercado em 2022, já que eu estou aqui fechando em 2021, eu posso ter um planejamento, mas meu planejamento eu revejo a todo momento, ele não é algo estagnado. O que o mercado vai demandar mais do meu segmento para 2022? Quais são as perspectivas? Então, quando a gente fala em cenário otimista, pessimista, a gente vai falar, o otimista vai falar assim, bom, a pandemia já vai ter acabado. A maior parte da população já vai estar vacinada, então isso já vai estar controlado, as pessoas já vão estar podendo investir mais no meu segmento. Logo, eu vou poder fazer um investimento maior, que é uma probabilidade maior de lucratividade no ano de 2022. Pensar de forma pessimista, eu vou falar, bom, mesmo que tenha uma grande parte da população vacinada, há possibilidade de novas ondas, a economia ela não vai retomar de uma forma tão rápida, então meu investimento não deve ser tão acelerado, eu tenho que segurar o passo. Então, ao invés de eu abrir filiais, por exemplo, eu vou estruturar ao que eu já tenho. Então, vamos agora trabalhar em cima daquilo que eu tenho, para ver esse cenário 2022, para em 2023 eu estar abrindo filiais da empresa, se tudo correr bem. Então, trabalhar cenários e olhar essas oportunidades externas, tanto sob o aspecto, bom, agora vão precisar de mim, agora é minha hora no mercado, quanto de pegar aquelas possibilidades negativas. O que significa como ameaça para o seu segmento? Mas não ameaça para me estagnar, uma ameaça para eu poder trabalhar em cima e contornar, saber lidar com isso. Por isso que é tão importante o planejamento estratégico. Perfeito, então. Então, em suma, o planejamento estratégico nada mais é do que saber onde eu estou,
para onde eu quero ir e como eu vou fazer isso. E como eu vou fazer isso. Então, o planejar, as pessoas falam, eu detesto, eu pego muitas pessoas que falam assim, olha, colocar no papel é terrível. Então, eu contrato uma empresa de consultoria e ela vai fazer tudo para a minha empresa. Porque no planejamento estratégico, uma das questões que precisam ser definidas é qual a missão da sua empresa, qual a visão da sua empresa, quais os valores da sua empresa. E aí começa o grande erro. Por melhor que seja o consultor não é você, não é seu sócio, não são seus colaboradores. Então, às vezes, fica uma missão linda, maravilhosa no papel, tá? Mas que está totalmente fora do que vocês realmente, efetivamente querem, propõem para o seu negócio. Então, mesmo quando a gente contrata uma consultoria para estar fazendo isso, o que eu indico? O que eu faço, principalmente? É preciso fazer o diagnóstico, você precisa conversar várias vezes com essas pessoas que estão por trás, esses gestores, esses líderes da empresa, para buscar fazer um diagnóstico, para conhecer melhor. Isso passa, inclusive, por um autoconhecimento desses líderes. Porque os valores pessoais dele... Porque eles até já falaram que é difícil colocar no papel. Então, imagina conseguir extrair isso deles, né? Exatamente. Os valores pessoais deles precisam estar de acordo também com aquilo que se pretende com a empresa. Senão, é aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai. Então, assim, aquela história de quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a principal, assim, eu tenho que saber. Então, por mais que eu tenha uma consultoria especializada para me ajudar a fazer um planejamento estratégico, eu, empresário, eu preciso participar disso. Na verdade, o planejamento deve ser uma construção em que os gestores estejam efetivamente comprometidos para se fazer, para se chegar a essa missão, a esses valores. Valor é aquilo que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, os valores da empresa é algo importantíssimo. Ele vai definir efetivamente até onde eu posso ir. E outra coisa, os colaboradores precisam conhecer. É aquela história do vestir a camisa, passa por estarem... Mas vamos lá, conta pra gente então aí quais são os segredos, que tá todo mundo ávido para saber como é que eu faço um planejamento estratégico certeiro, como é que eu construo algo que realmente eu consiga colocar no papel aquilo que eu penso, aquilo que eu quero e também executar, né? Porque não é só planejar, tem que executar. Então, primeira coisa, vamos colocar aí. Não pense que planejamento é só para os grandes. Planejamento é para o pequeno também. E planejamento também é para o empreendedor, o MEI que seja, que está lá começando, é para o profissional liberal, planejamento é até para o indivíduo. Então, quando eu falo em planejamento estratégico, se alguém está ouvindo aí e fala assim, mas eu não sou MEI, eu não sou microempresa, eu não sou empresa de pequeno porte, senão me diz respeito, não é bem assim. Tá? Então, você vai levar isso de acordo com o seu segmento. Ok? Bom, primeira coisa, eu vou falar isso. Tem aquela questão, né, Dinair? Você precisa se planejar, né? Porque assim, se você não se planeja, você sente que, por mais que você esteja alcançando coisas boas, por mais que você esteja evoluindo, por mais que você esteja indo para frente, você sempre vai sentir que nada tá bom, você tá patinando, quando na verdade você tá dando saltos enormes, mas você não consegue enxergar, né? Você tá tão preocupado com a lida, que na verdade você não consegue enxergar os passos que você está dando, você não consegue enxergar do ponto A para o ponto B, para onde você foi. Motivando, né? Por isso que é interessante você planejar, até para você saber, ó. Exatamente. É aquela história assim, a pessoa fica só no cotidiano, só no operacional, apagando incêndio. Quem não planeja, faz só isso. Então, está trabalhando, mas aquela coisa, dia a dia. O problema aparece aqui, aí eu vou ali resolver. Quando eu planejo, eu já antecipo. Eu antecipo e vários problemas nem chegam a acontecer, porque eu já previ. Essa que é a diferença. Bom, a primeira parte assim, do planejamento, eu preciso identificar os meus stakeholders, os stakeholders da empresa. O que são os stakeholders?
São as pessoas, as instituições que são envolvidas, que estão interessadas na atividade da empresa. Então, aí entra tanto os líderes, os gestores, né, os empresários que estão, como os colaboradores dos mais diversos, funcionários, os terceirizados, os parceiros, também os fornecedores, os clientes, os órgãos governamentais, dependendo do segmento que eu atuo, né? As organizações da sociedade civil, a comunidade, eu preciso me situar. O que eu faço, para quem eu faço? Tá? De quem eu preciso? Quem efetivamente está aqui? E o interno, e quem faz eu tirar, porque se eu não tenho cliente, a minha empresa também não existe. Tá? Então, a gente analisar os stakeholders... É aquela questão, todas as pessoas que me fazem abrir a porta às 8 horas da manhã. Todos os dias você está lá na sua empresa para trabalhar com o quê, para quem e qual a forma como você vai estar oferecendo, no seu caso, a sua prestação de serviço. Para o outro segmento, qual o seu diferencial? Por que comprar com você e não com A, com B ou com C? Então, quando eu analiso, eu vejo o interno e eu vejo o externo, para quem eu... Depois eu vou definir, a partir dessa análise, qual a identidade organizacional da minha empresa. É a história. Quem eu sou? Aí é a missão. Para que eu estou aqui? O que eu faço? Visão. Eu quero estar onde? Em tempo, fazendo o quê? Para onde eu estou indo, né? E os valores. Quais os valores dessa empresa? Às vezes a gente coloca lá, os meus funcionários não estão correspondendo, eles são difíceis de lidar. Às vezes eles não sabem nem o que a empresa espera deles. Por quê? Porque não foi passado. Isso precisa estar claramente definido, porque senão vai ter problema no meio do caminho, tá? Então, é necessário ter essa identidade organizacional. E não é só para estar bonitinho que alguém fez e está no papel, não. É para se colocar em prática, tá? Então, quando eu falo missão, falo de forma bem simples. O que é a missão da sua empresa? Qual a razão pela qual a sua empresa existe? O que a sua empresa existe? A Esquilo Marte existe para quê? Para quem? Como? Então, isso você vai pensar a sua missão, tá? A visão. Onde a empresa quer chegar a longo prazo? Tem gente que acha, não, eu vou chegar só mesmo, tá bom. Não tem grandes chances de crescimento hoje. Já não. Eu quero ser referência no Centro-Oeste em X tempo. Isso é uma visão. Eu criei, né? E quais são os meus princípios inegociáveis? Quais são os meus valores? O meu valor é dar credibilidade, é segurança. Vai depender. Às vezes o que é valor para um é para outro. Tá? E esses componentes, que é mais importante, precisam estar bem claros para todos os membros da empresa. Não é só para os líderes máximos, é para todos. Tá? Depois, a indicação que eu faço é uma ferramenta simples, você acha na internet, mas a questão não é tão simples na hora de fazer. As pessoas normalmente têm um pouco de dificuldade, que é a análise estratégica SWOT. Que é você analisar exatamente aquilo que eu falei no início. Tá cortando. Baixa a ferramenta. A ferramenta SWOT. A ferramenta SWOT. SWOT. Tá? Perfeito. Strong, weakness, opportunities and threats. Ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu analisar o interno, forças e fraquezas. Externos, oportunidades e ameaças, que é aquilo que eu falei de eu fazer aquela análise do mercado. Da mesma forma que 2022 vai ter oportunidades, ele também pode trazer ameaças. Quando eu faço essa análise, eu estou analisando ambos os cenários. Dentro da empresa, o que eu trabalho melhor? O que eu tenho? As fraquezas
qual é o meu ponto fraco. Então, quando você está analisando a empresa, é a área que eu estou pior, por exemplo. Ah, meu setor de crédito, o setor de compras, ou é o setor de marketing. Qual é o meu ponto de estrangulamento, que é onde eu vou ter que trabalhar, se eu quero crescer, tá? Então, essa é uma ferramenta simples, mas que demanda você parar, pensar, analisar, tá? Então, se eu tenho funcionários motivados, por exemplo, isso é uma força. Se eu verifico que dentro da minha empresa, meus funcionários estão com gás todo, estão motivados, estão vestindo a camisa, eles estão engajados, isso é uma força. Da mesma forma, uma outra empresa pode ter os funcionários como fraquezas, se eles estão desmotivados, desengajados. Eu tenho profissionais desqualificados, é uma das coisas que a gente vê muitos empresários reclamando aqui, é a questão da mão de obra, né? A gente vê muita gente procurando emprego e os empresários reclamando de falta de mão de obra qualificada. Mas, quantos investem em treinamento? Que isso é uma das questões. Da mesma forma como a empresa ela precisa investir na parte do tecnológico, isso é uma questão que precisa estar ok dentro da empresa, eu preciso investir no desenvolvimento humano. Então, às vezes, bons funcionários são perdidos, porque ele até tinha potencial de qualificação, mas faltou ou investimento ou incentivo ao investimento. É aquela questão, né? As empresas elas ficam com medo de investir porque sempre tem aquela mentalidade. Ah, mas eu invisto, aí vai, outra empresa pega. Eu invisto e aí a pessoa sai, vai abrir o próprio negócio, eu invisto, não sei o quê. Mas aquela questão, né? Eu não sei quem falou isso, mas eu não sei quem falou isso, mas é aquela questão. Antes você ficar sem ninguém, do que você ficar com alguém que atrasa a empresa, né? Que não faça a empresa crescer. Sim. Tanto que nós temos fórmulas, né, para a gente verificar os funcionários e aquele funcionário que você vai investir, se ele tem potencial, quando ele tem aquilo que ele está dando e aquilo que ele pode vir a dar para me colocar. E outra coisa, o funcionário, ele sai ou porque ele é muito bom e realmente ele tem um potencial para ir para um lugar melhor, mas ele também sai porque o local não está correspondendo e a gente tem que fazer meia-culpa, né? O gestor, ele precisa, quando ele está fazendo essa análise estratégica, seu planejamento estratégico, também analisar as próprias falhas. Se eu não sou claro o suficiente, se eu não deixo essa transparência para o meu funcionário, se eu não sou bom em dar feedback, se nem eu estou seguro do meu negócio, como que eu vou estar passando isso para os meus funcionários? Não vou. Não vou e posso estar perdendo bons profissionais, né? Então, é uma porção de variáveis, né? A gente tem aquele funcionário que não quer nada. Você pode fazer o que quiser com ele, não vai. Mas aí você tem que ter, inclusive, na seleção, existem formas de selecionar melhores. Muitas empresas já estão fazendo isso, para você errar menos na contratação. E diminuir, assim, o turnover. Porque, realmente, você mandar embora e ter que capacitar de novo um novo funcionário para preencher, isso aí demanda tempo. Então, mais vale eu investir e buscar formar uma equipe que está comigo há mais tempo, né, essa formação de liderança, do que eu ter esse prejuízo de turnover, que ele tanto no aspecto, eu vou falar agora como advogado, isso é uma questão tanto jurídica, né, que se demanda ações, enfim, agora eu dei uma diminuidinha, porque o pessoal está com medo da justiça do trabalho. Mas em termos de capacitação, porque de qualquer forma você tem que rescindir com esse funcionário e você vai ter que gastar outro tempo para treinar um novo e assim vai. Quando você tem funcionários mais fidelizados e que entendem o objetivo da empresa, as coisas ficam mais fáceis, tá? O quarto ponto, né? A quarta dica aí é que você precisa estabelecer metas e objetivos. Qual a diferença? O objetivo é mais a longo prazo e a meta é aquela escadinha,
aquele passo a passo para se chegar no objetivo. Então, eu vou ter mais metas, menos objetivos, né? Então, as metas, elas sendo conquistadas a curto prazo, elas são entendidas como esse degrau. E eu estou vendo que a situação que está dando certo. É importante, ao longo do caminho, eu estar analisando como que está sendo a evolução, se as coisas estão dando certo. Por quê? Porque os meus objetivos e também as metas, eu tenho que, quando eu estabeleço lá no papel, bonitinho, mesmo ali eu tenho que levar em consideração aquele padrão SMART, tá? Os objetivos precisam ser específicos, mensuráveis, então por isso eu sempre vou estar cuidando, eu tenho como medir se eu alcancei, né? Eles têm que ser alcançáveis, tem que ter possibilidade de alcance, né? Tem que ter relevância e tem que ter prazo definido. A gente não trabalha assim, quando Deus quiser, daqui não sei quanto tempo. Às vezes a gente tem que reformular. Se tem algo para 6 meses, não deu em 6. Você reformula, mas no início você já estabelece as suas metas com prazos. O nosso cérebro trabalha quando eu estabeleço metas específicas e me dou prazos. Para a empresa, a mesma coisa. Para o desenvolvimento de determinado segmento de negócio, a mesma coisa. E é em cima disso que eu vou estar perseguindo. Porque se a gente não tem o ideal, a gente não vai correr atrás. Tá? E eu preciso ter os meus indicadores de desempenho e estar analisando se está conseguindo, o que não está dando tão certo, eu tenho que mexer. Então, por isso que a gente fala estrategicamente. Não é uma coisa que eu contratei alguém para fazer, fez e está pronto e acabado. Não. Eu tenho que rever e ir remodelando o meu planejamento para readequar aquilo que está dando certo, mas que eu posso melhorar um pouco mais, e aquilo que não está dando certo, eu reformular em tempo. Quem não tem planejamento tem como fazer isso? Não, vai ficar sempre à base do acerto e erro. Mas não significa que a gente tenha um planejamento estratégico, a gente não vai errar. Agora, a gente tendo critérios para fazer essa mensuração, nós temos maior rapidez, maior agilidade para corrigir e para sanar determinados problemas. Porque o que a gente não tem no mercado hoje é tempo demais. Então é melhor errar logo, corrigir o erro e ir embora. A gente não tem esse time. Perfeito. Uma outra coisa que eu até esqueci de perguntar na passada, já vou perguntar, senão vou acabar esquecendo de novo. Sobre a questão de missão, visão e valores. Eu vi uma vez que tem uma diferença muito grande entre missão e propósito. A empresa, ela tem propósito, ela tem missão, o que que ela tem? Uma coisa a gente, quando fala em termos assim, de empresa, a empresa tem, ela tem uma missão, tá? Ela tem uma missão. A missão da empresa é o porquê que você está ali. Qual que é o seu objetivo no mercado? Qual a sua razão de existir? Perfeito. Nós, seres humanos, nós temos propósito de vida. A gente pode ter uma missão? Pode. A gente pode ter uma missão? Pode. Eu posso falar assim, olha, hoje a minha missão é levar as pessoas... Mas aí eu estou analisando a Dinair enquanto carreira. A Dinair pessoa no sentido do aspecto profissional, né? Então a gente tem... A missão é algo um pouco mais abrangente do que ter meramente propósito. Tá? E tem essa questão também da missão ser uma questão de empresa e o propósito ser uma questão de pessoas? Pessoa, poderia dizer que sim, mas nada impede quando a gente vai analisar. Como eu trabalho carreira, né, Juscelina, eu já trabalho muito com a pessoa em termos de missão pessoal. Que já vai ela enquanto profissional, se ajustando enquanto pessoa, e lembrando, as empresas também são formadas de pessoas, então por isso que eu falo, os valores individuais, esses propósitos individuais dos líderes vão influenciar no alcance ou não dos objetivos da empresa. Então, na verdade, tem que ter tem que ter um ponto realmente de ligação.
Não adianta se tá querendo, mas daqui 5 anos o cara está viajando para a Europa, não estou mais nem aí com essa empresa. Ele vai se dedicar menos do que o outro sócio que fala assim, daqui 5 eu já vou estar ali, porque eu já quero já transformar e ficar maior o segmento. E um não sabe do outro qual que é o verdadeiro objetivo. Eles não vão estar trabalhando no mesmo, imbuídos na mesma direção, dentro daquele segmento de empresas, né? Então, porque na verdade, para um, aquilo ali é um meio, e para outro é um fim, em termos individuais. Entendi. Entendi, não, perfeito. Entendi. Em termos individuais. Agora, quando eu quero, olha, eu vou construir, sabe aquela coisa assim, que vinha muito aquelas famílias que construíram grandes grupos, empresas familiares, que aquilo ali realmente era objetivo, tinha objetivo de vida, de crescimento, é aquela coisa de perdurar e deixar um legado, e fazer isso continuar na família, e eu passar o bastão. E aí entra, quando a gente fala em grupos familiares, aquela questão assim hoje, eu preciso, inclusive, pensar na formação dos herdeiros. Quando a gente trabalha lá no planejamento sucessório, e as pequenos e micros também têm que pensar nisso, os herdeiros, se eles não forem ligados, sabe assim, eu crio meu filho totalmente fora daquilo que eu faço. Ele só pega e ganha o dinheiro, mas ele não sabe o que é. Ele não vai ter aquele amor pro negócio que o pai teve, que o avô teve. Então, na hora que ele herda, fatalmente, logo não vai mais existir. Por isso que a gente vê tantas empresas que nas gerações elas vão se perdendo. Porque, na verdade, aquilo não foi passado, né? Então, hoje, as empresas familiares, elas já estão numa linha diferente. No sentido de buscar, de verificar quem tem maior aptidão para o que dentro da empresa, já está capacitando esses herdeiros para estarem assumindo determinadas funções. Porque perceberam, por erros dos outros, que a gente também pode aprender com os erros alheios, né? Aquilo que deu errado nos outros. E a gente ajusta e vamos fazer diferente para dar certo. Então, eu acho que uma das grandes questões do micro hoje é pensar o seguinte: eu posso ser micro, mas eu posso crescer. Quantas empresas que hoje estão aí como grandes referências no mercado começaram pequenas? Agora, o que elas tiveram? Não tem ninguém que começa grande, gente. Exatamente. O que elas tiveram? Objetivos, estratégias bem definidas e criatividade como diferencial, normalmente. Aí é aquela história, o momento da crise, eu vou ficar chorando, vou me lamentar, eu vou pegar isso e transformar para buscar algo diferente, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Lenços, né? E aí, aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, é bem isso. Então, se está todo mundo fazendo a mesma coisa, está lá no Oceano Vermelho. O que o da Estratégia do Oceano Azul faz? O que eu vou fazer diferente da maioria? Então, o meu segmento está assim, está estagnado. Mas eu vou dar uma mexida. Então, se eu saio da zona de conforto, eu vou dar uma mexida, eu vou mudar a minha estratégia. Isso que você falou é perfeito. Sair da zona de conforto. Esse é o X da questão. E para isso é fundamental esse planejamento. Então, quando eu passo a fazer essa análise, né, dentro da empresa, para analisar quais são os seus diferenciais, seus pontos fortes, quando a gente vai fazer o planejamento de negócio, vê que um planejamento simples que está ali, você acha na internet para fazer, o business model, o Canvas, tá ali, qualquer um pega, tá? Mas qualquer um faz bem. Eu sou apaixonado em usar o Canvas, gente. O Canvas também resolve tudo. Tem Canvas para tudo, ele resolve com a maravilha. Aí, assim, mas ele sozinho, ele vai fazer... Não, gente, tem gente que a primeira vez que faz Canvas fica desesperado. Mas ele é uma ferramenta simples e você fazendo ele num tamanho maior, você tem uma visão... Você tem um aspecto mais visual do seu negócio. Macro, né? Você consegue ver tudo, né? Já pensando, segmento de clientes, pensando no seu mercado. Você vai pensar no seu diferencial, não para você, mas para o cliente, considerando o que o cliente quer. Aquela questão lá, eu não vou mais pensar em cliente hoje.
Porque vamos pegar lá pelo aspecto do marketing. Cliente, eu vou falar, meu cliente é homem ou mulher, faixa etária tal, classe social A, B, C, isso é o meu cliente-alvo. Mas quando eu já começo a pensar em persona, eu vou além, né? Quem é quem vai trabalhar? Aonde ele está? O que ele gosta? O que ele compra? Onde ele vai? Quais são as expectativas? Então, um pouco além do que pensar sobre o aspecto de cliente, né? E quando a gente vai trabalhando isso no campus, a gente vai construindo isso, né? Então, tipo assim, é mulher, meu segmento, eu vendo para mulher, tá? Minha loja e tal. Mas é que tipo de mulher você quer? As roupas, por exemplo, vamos pegar um mercado de varejo, roupas femininas. Essa mulher que você quer, a mulher que trabalha fora, é uma mulher que sai, uma mulher que está antenada, uma mulher independente. Tudo isso vai implicar na hora de você atingir e também no produto que você vai ter que buscar. É aquela questão, na hora que você sabe o seu avatar, que você sabe o seu público, você sabe o que comprar, qual comunicação usar, como dialogar, como fazer tudo. Se você não tem, se você não sabe quem é o seu público, você não consegue desenvolver nada. Não consegue desenvolver nada. Então, assim, por isso que o Canvas, as pessoas pegam na internet, se ela não tiver uma instrução, ela vai começar a tentar preencher o Canvas da esquerda para a direita, tá errado. A gente começa a fazer o Canvas exatamente pelo segmento de clientes. A gente pensa em primeiro quem a gente quer atingir, para depois a gente fazer outras ferramentas. Então tem uma técnicazinha aí, né? Que na hora que eu vou pensar lá no 1, que eu vou estar vendo lá quem são os meus parceiros, etc., eu já fiz uma série de outras coisas antes aqui, para me poder estar fazendo. Então, não é preenchido de uma forma linear e demanda um certo tempo. Quando eu trabalho com ambos com os meus clientes, por exemplo, é uma sessão inteirinha e olhe lá que vai coisa para eles fazerem em casa para retornar. Dentro da empresa, isso aí tem que ser algo direcionado. A gente faz primeiro isso para depois fazer o por escrito. Não adianta, gente, fazer aquela coisa, os objetivos estão lá guardados, as 7 chaves, só eu sei. Não adianta os valores não serem conhecidos, não adianta a missão não ser conhecida, né? Não é isso. Na verdade, os colaboradores, eles precisam estar engajados. E até o seu cliente, ele pode até não saber qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, mas ele está sentindo. Ele está sentindo pela forma como ele está sendo tratado por você dentro do seu segmento de vendas, né? Ali tem colocando as vendas, consequentemente decolam quando você atinge os desejos e anseios da sua pessoa. Exatamente. Igual, por exemplo, olha, eu vou ter uma loja física. O meu cliente é da classe A, B ou C. Que tipo de atendimento meu cliente quer? Ele quer um atendimento totalmente personalizado. Ele quer chegar, ele quer ser atendido especificamente. Ele quer um chá, um suco feito na hora. Ele quer aqueles biscoitos amanteigados deliciosos. Eu sempre vou ter aquilo ali. De seu forte. Oi? É tudo uma construção diferenciada, né? Exatamente. O seu diferencial, ele está falando, o que eu quero? Quando eu converso especificamente com fulano, eu conheço pelo nome. Isso é um diferencial de empresa. Alguns segmentos eu faço assim, outros segmentos já não é. Não tem como você trabalhar dessa forma. Então, tudo vai depender da sua área de atuação, né? da sua empresa, para você estabelecer. E até a proximidade. Como que eu vou atingir essa pessoa? Aí entra a questão do marketing, né, Juscelino? Não adianta eu fazer marketing classe A se meu público-alvo é classe C e D. Por quê? Porque são diferenciados, todo tipo de post. O canal que eu vou utilizar não é o mesmo. Né? Então, por isso que é importante antes você fazer todo um estudo do seu mercado, do seu avatar, para se poder ter maior êxito, né? Então, planejamento estratégico, ele é feito, e até vão falar isso, porque tem muitas pessoas que depois vão colocar lá, a culpa é sua, lá do marketing, o marketing deu errado.
O marketing deu errado porque você não fez o passo a passo anterior, tá? Então você foi investir no marketing sem estruturar a sua base. A sua base, então, começa no interno, começa dentro da sua empresa, é o seu negócio. É o planejamento estratégico. Não adianta inverter. Não adianta inverter. Porque mais dia, menos dia vai dar errado. Então, aquelas coisas, eu primeiro arrumo uma casa para depois eu sair para o mundo. Se a minha casa não está arrumada, na hora que eu expandir, aquela história da expansão sem estar calçada. O que vai acontecer com a empresa? Ela não se segura. Por quê? Porque ela não alicerçou bem. Aí começa a não entregar o que prometeu, aí começa a não dar conta de vender, aí começa a falhar a entrega, falhar isso, falhar aquilo, aí vira aquela bola de neve e você fala, o que está acontecendo? Meus valores, né? Os valores. Se eu prometo cumprir os meus prazos, se eu prometo atendimento diferenciado de qualidade e eu não faço isso, de cara já foi, meus valores foram do pau. Eu mesmo vou estar insatisfeito com a minha empresa. Por quê? Porque eu não estou conseguindo oferecer, proporcionar aquilo que eu tenho como valor importante até para mim. Beleza. Aí você se desmotiva a equipe, aí ela vem abaixo. E ela tem cascata, né? Então, assim, o meu convite aqui, né, dentro disso tem várias questões que você tem que pensar para a sua micro, para a sua pequena empresa. Várias questões que tem que funcionar. Mas, sem planejar, você não vai para lugar nenhum. Ou, se for, é igual aquele joguinho que você vai montando aqueles dominozinhos assim, e você tira um, você vai colocando um do lado do outro enfileirado. Você tirou um, o que acontece? Caiu a sequência. Então, não é tempo perdido, é tempo investido. Parar, pensar, para raciocinar, para você fazer o seu planejamento antes de qualquer coisa, para você depois estar se solidificando para poder sair do mercado. E aquela coisa, né? Planejamento, a gente constrói ele para a gente ter um norte. Não quer dizer que a gente vai aplicar ele 100%. Por quê? A gente só sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado quando a gente vai para o campo de batalha. É como dizem, né? Planejamento, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Igual, planejou tudo pela pandemia, tem que refazer. Planejou tudo, aconteceu uma coisa ou outra, tem que repetir. Mas o que acontece? Quando você tem pelo menos 80% do caminho planejado, tudo fica mais fácil. Aqueles 20% que você tem que remanejar, fica mais fácil, mais rápido, e assim, você não perde tanto tempo, tanta oportunidade. Né? Com certeza. E é assim, olha, planejo, executo, analiso. Perfeito. Durante a minha execução, eu já vou tendo o meu feedback. Por isso que eu falo, tem que existir mecanismos para você estar aferindo os resultados e fazendo os ajustes das correções necessárias. Então, na verdade, ele é constante. Por mais que eu faça um planejamento de 5 anos, não significa que eu não vou rever. Né? Eu vou ter que fazer os ajustes. Algumas metas são revistas, são alteradas, são aumentadas, são retiradas. E as fórmulas que eu vou agindo, se eu não executo, também não adianta nada. Então, é planejamento, execução e análise. Concomitantes. Tudo de forma estratégica. O que é o olhar estratégico? O que a gente fala tanto em estratégia? Negócio, eu preciso de estratégia. Eu preciso ter uma visão estratégia. Então, eu tenho que olhar além daquilo que está na superfície. Analisar e tirar daquela situação coisas que talvez que vão acontecer no futuro, ou situações que você tem que falar, olha, isso aconteceu isso, mas isso vai dar isso, depois vai puxar isso, depois vai pensar, então já vamos parar o ciclo aqui. Porque senão mais para frente pode ser um pouco mais difícil. E outra questão, gente, não adianta falar assim, olha, eu não vou ficar olhando o outro. Não é olhar o outro para copiar o outro. Mas eu preciso também conhecer sempre os meus concorrentes. E tenho que ter uma noção de mercado mais abrangente. Então não adianta ficar no mundinho da empresa, eu chego 8 horas da manhã, eu trabalho até tal hora, chego em casa
e eu não analiso nada fora. Então, é importante estar aprofundando, tá buscando, tá tendo uma visão maior do mercado, do segmento que você está inserido. Independente da sua área, é importante estar se atualizando, tá buscando novidades, novos segmentos, em tudo. Quer você está mexendo com varejo, com atacado, com o setor de serviços, a regra é a mesma. Então, a gente precisa conhecer quais são as novas oportunidades, o que está acontecendo, quais são as tendências, o que os concorrentes estão fazendo para você poder estar saindo na frente. E se eu não olho nada, eu não sei. É aquela questão do benchmarking, você olhar o seu concorrente, ver o que ele está fazendo, pegar o que é de bom, que você consegue entender como ele fez, deu certo, traz para a sua empresa, coloca a sua essência, coloca a sua missão, seus valores e constrói algo, né? Porque a outra coisa também que eu sempre digo, para que você vai fazer algo que alguém já fez e deu errado? Você já viu que deu errado? Para que você vai gastar tempo, dinheiro e esforço? Às vezes até se deu errado. Ele aprende com os erros dos outros. Ele não vai repetir para ver se ele vai errar no mesmo lugar. Perfeito. E quando você olha algo que deu errado, você fala assim, bom, talvez se eu fizer assim, 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 diferente, aquilo vá dar certo. Ou seja, você já pegou pelo menos metade do caminho andado. Né? E algumas pessoas acham errado. Eu sempre tenho alguns cursos que as pessoas me perguntam muito. Falam assim, gente, não é errado estudar o seu concorrente. Não é errado ver o que ele está fazendo. Não é errado, às vezes, dependendo do segmento, até ligar para ver valores, estudar. Não é errado. O errado é quando você pega algo que ele fez e copia, plagia. Primeiro que não vai dar certo, você vai trazer algo que está dentro da missão, visão e valor dele. Então, na hora que você trouxer para a sua, não vai linkar, vai dar nhaca, entendeu? E a outra coisa também é usar de mecanismo para poder sacanear o seu concorrente. Eu acho que isso é errado. Mas uma vez que você estuda o seu cliente e não traga nenhum malefício para ele, não tem problema nenhum. Esse é o jogo. Na verdade, a gente tem que estudar tanto o nosso cliente, nossa persona, quanto o concorrente, quanto o mercado a nível macro e micro, né? Para poder se estabelecer no mercado de uma forma mais estratégica, mais eficaz. Então, independente do segmento, a regra é a mesma, mas não é pegar, gente, quando eu falo olhar o outro, para sair lá para copiar, porque todo mundo tem robozinho, fazer tudo igual. Não. O grande X é você ter seu diferencial. Você precisa ter algo, e na construção do planejamento isso é uma das coisas que precisa ser definida, o que efetivamente você oferece, você tem, que te diferencia dos demais. Isso aí tem que estar claro para você, porque se ele não estiver claro para você, não vai estar claro nunca para os seus colaboradores, nem para os seus clientes. Não vai estar claro para ninguém. Isso está bem para você? E daí agora tem que fazer uma pergunta muito séria. Você já fez 5? Eu contei 4, tem mais um? O quinto? O quinto é monitorar o planejamento. Eu falei aqui sem dizer que que é exatamente esse monitoramento daquilo que está dando certo para fazer as correções, para fazer as correções e os determinados ajustes. A quinta dica é exatamente essa. Não adianta eu planejar e não ir porque eu falei, monitorar. Eu tenho que ter mecanismos de estar constantemente monitorando e fazendo as correções na hora, no ajuste certo. É importantíssimo não perder o meu tempo, não perder o time. Então, dependendo do seu segmento, crie os seus indicadores de desempenho, veja o que está dando certo. Não é a mesma coisa que tem lá na publicidade. Você já vai olhando lá o que tipo de propaganda dá certo para um segmento, qual tipo de propaganda não dá. Então, você vai investir mais aonde? Na onde o retorno foi melhor. Às vezes, a gente experimenta mais de uma. Aí, você monitora para ver em qual cabe investir mais. A mesma coisa em outros setores da empresa. Então, eu tenho que fazer o monitoramento e acompanhar principalmente quais os pontos de estrangulamento que podem estar prejudicando o meu negócio. Porque às vezes é um setor específico que eu preciso
olhando com mais atenção. O serviço, por exemplo, pós-venda, que está com problema, no pós-venda não está tendo retorno, então eu já intercedo ali de imediato, porque eu estou monitorando. Então, a quinta dica é exatamente monitorar esse seu planejamento. Então, lá tem todas as metas, os seus objetivos, as metas, você monitora e vai fazendo as devidas correções oportunamente, tá? Então, é aquela história, executa, analisa, replaneja. Ajusta aquilo que precisa. Perfeito. Nair, agora sim, a gente está chegando para o final, a gente tem aqui o momento Reels, o momento de recapitular em 1 minuto tudo aquilo que os pontos básicos, os pontos chaves do que a gente falou. Então, assim, passa aí para a gente quais foram as 5 dicas, os 5 segredos que você contou para a gente aí. Bom, primeiro, identifique os seus stakeholders. Tá? Lembrando, stakeholders entra você, os demais gestores, as instituições envolvidas, os seus clientes, seus colaboradores, todos estão envolvidos dentro do processo. Segundo, defina a identidade organizacional da sua empresa. O que passa pela identidade? A missão, a visão, os valores. Tá? Depois eu vou fazer uma análise para identificar o meu diferencial, os pontos fortes, pontos fracos. Então, terceiro, faço uma análise estratégica SWOT, já definindo a partir dela metas e objetivos. Nessa fase, eu já faço o que também? Eu vou fazer o meu modelo de negócio, pode ser o Canvas, tem outros assim, que lá vai estar estabelecido todos o meu passo a passo, eu vou ter um vislumbre maior das metas, dos objetivos, quem é o meu cliente, qual é o meu diferencial, quanto eu vou poder cobrar, quais serão os meus custos, né? E, última dica, monitore aquilo que você planejou, seu planejamento estratégico, em tempo de estar revendo, de estar reajustando aquilo que é necessário, tá? Então, não existe planejamento eterno, muito pelo contrário. O planejamento estratégico, ele é constante, ele tem que ser constantemente analisado, revisto e reajustado sempre possível. Bom, Ednair, já temos aqui bastante conteúdo para analisar, para pensar, para colocar em prática. Eu mesmo aqui já tenho algumas coisas que eu já sei que eu vou ter que fazer, algumas tarefinhas de casa. Então, assim, mais uma vez eu queria agradecer, gratidão imensa por você estar aqui com a gente, por ter esse tempinho, ter dado esses segredos para a gente, para que todo mundo consiga entender como é que funciona e consiga colocar em prática e assim trazer um pouco mais de tranquilidade na hora de gerenciar e na hora de tocar a empresa, viu? Gratidão imensa. Eu que agradeço a oportunidade. Lembrando que você tem umas tarefinhas mesmo, hein? Estou esperando o senhor marcar. Ai, Jesus, tem mesmo. Gente, olha, não se acanhe, busquem auxílio para fazer o planejamento estratégico de suas empresas. Isso não é gasto, isso é investimento. E investimento que dá retorno. Então, tem dificuldade? Procura ajuda. Tá? Tem pessoas especializadas no mercado para que podem estar auxiliando vocês aí a desenvolver e fazer o melhor para a sua empresa, para o seu negócio. Juscelino, muito obrigada aí pela oportunidade, tá? Isso, eu que agradeço imensamente. E, pessoal, amanhã, 8 horas, mais uma live pra gente, com mais conhecimento, para a gente conseguir tocar nossa empresa aí mais tranquilamente. Nair, brigadão, hein? Um abraço. Tchau, tchau.